Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, este programa que veio do coração de Deus para que possamos estar alinhados com a sua vontade, alinhados com a sua palavra, conhecendo o nosso Deus, conhecendo quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Este Deus triuno, este Deus tão maravilhoso, este Deus que nos amou e nos enviou o seu Filho. Isso mesmo, Jesus foi enviado pelo Pai. E nós vamos ver no programa de hoje este tema, o nascimento de Jesus. Sempre se trata do nascimento de Jesus na época do Natal, na época que se comemora esse feito, este ato tão glorioso do nosso Deus. Mas vamos conhecer a Escritura, as promessas de Deus, as profecias e o cumprimento há 2000 anos atrás. Vamos então? Deixe o seu coração bem aberto para que Deus fale com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo, aqui no Brasil, por exemplo, uma nação que foi cristianizada. Todos sabem quem é Jesus. Todos sabem a história do Natal. Todos conhecem bem o que aconteceu, o que a Bíblia nos relata. Mas existem tantos países, tantos lugares que eles nem sabem quem é Jesus. E nós vamos ver que Jesus veio ao mundo de uma maneira sobrenatural. Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo, ele se tornou homem, se encarnou, se tornou um ser humano de maneira sobrenatural. Por isso ele é chamado o segundo Adão, porque o primeiro ser humano que veio ao mundo de forma sobrenatural foi Adão. É a sua esposa Eva, tirada dele de uma maneira maravilhosa. Mas todos nós viemos do casamento, da família, do pai, da mãe. Isto é, todos nós seres humanos tivemos um pai e uma mãe e estamos inseridos dentro da humanidade. Vamos ver então como foi o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 33. Diz assim a palavra: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Bem, Lucas, que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, Evangelho segundo Lucas, ele fez uma extensa pesquisa. Ele fez uma pesquisa de campo, ele foi atrás das pessoas, entrevistando cada um e conversando com cada um para saber toda a verdade dos fatos. Pois Lucas foi contemporâneo da família de Jesus, dos discípulos, dos primeiros apóstolos. Maria, a mãe de Jesus, ali estava viva. Então, ele pôde saber tudo como aconteceu. E quando a prima de Maria, Isabel, estava grávida no 6º mês de João, que seria chamado o Batista, o anjo Gabriel, o mesmo mensageiro de Deus que falou com Zacarias que a sua esposa Isabel teria um filho,
este mesmo anjo Gabriel foi até Maria. Isabel já estava no 6º mês. Ela estava com uma gravidez não revelada para todos, pois ela já era idosa, seu esposo também idoso, e pensavam que não iam ter mais filhos. Mas Deus tinha este propósito maravilhoso. Então, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus até aquela virgem, na cidade de Nazaré, na Galileia. Ali estava Maria, ali morava Maria. Esse nome Maria é o mesmo nome Miriam, ou Miriam. Miriam e Maria, o mesmo nome em hebraico, o mesmo nome para esse tempo lá atrás, 2000 anos atrás, Miriam ou Maria. E ela estava noiva. Miriam ou Maria estava noiva de José. E estavam com seu casamento praticamente marcado em andamento quando ela recebe esta notícia do anjo. O anjo vem onde ela estava e disse: salve, agraciada. Alegra-te, alegra-te muito, ó favorecida de Deus. Ela ficou pensando: o que é isso? O que Deus quer falar comigo? E o anjo lhe trouxe a notícia. Ele disse: olha, Maria, não tenha medo. Você achou graça diante de Deus. As mocinhas, as mulheres naquele tempo, elas estavam todas numa grande expectativa, porque de acordo com as profecias de Daniel, capítulo 9, quando Daniel nos fala, não no 9, mas Daniel nos fala sobre as 70 semanas, quando ele fala sobre o nascimento do Messias, então haveria de ser de maneira sobrenatural, de uma virgem. As meninas então pensavam: será que Deus vai me escolher? Serei eu a favorecida de Deus? E Maria recebe esta visita do anjo Gabriel, dizendo: conceberás, darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua, ou Jesus, que significa Deus salva. Ele disse: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele haveria de reinar, e o reinado do Messias é um reinado sem fim, é um reinado eterno. Seria uma pessoa não normal, natural, para reinar um reinado eterno. Precisava ser o Filho de Deus. E o anjo também disse, não é, que a sua prima havia concebido. Quando Deus trouxe essa notícia para Maria, algo muito importante é necessário saber. Deus estava seguindo um plano, um projeto, um cronograma. Deus havia escrito um cronograma e isso estava relatado lá no Antigo Testamento. Os profetas, Isaías, Miqueias, Zacarias, os profetas davam notícia do Messias. Falavam a respeito desse Messias que viria, que nasceria, que seria o Salvador. Salvador não apenas da nação de Israel, Salvador não apenas do povo de Israel, mas Salvador de toda a humanidade. Salvar de quê? A própria palavra diz que ele haveria de salvar o mundo, o povo, dos pecados deles. Eles sabiam que para haver remissão de pecados era necessário sangue derramado. Sangue puro, sangue inocente, para que a justiça de Deus se cumprisse. Então vamos ver aqui que o plano eterno de Deus vai se cumprir no nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, de 34 a 38, nós lemos: então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bem, Maria recebeu aquela notícia maravilhosa, mas a Escritura dizia que a Virgem conceberia. A Virgem. Maria estava noiva, ia se casar, era prometida a José. E ela então pergunta, olha, ela creu que aquela palavra do anjo se daria imediatamente na sua vida. E ela disse, como vai ser? Eu ainda não estou casada, os filhos vêm do casamento. E o anjo disse, o Espírito Santo descerá sobre ti. A virtude do Altíssimo te envolverá, porque este ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Era Deus colocando esta semente no ventre de Maria. Era Deus trazendo de maneira sobrenatural o seu Filho ao mundo para ser o Salvador. E ele deu o sinal, disse, olha, a tua prima Isabel já está no 6º mês de gravidez. Aquela que todos diziam que é estéril e na sua velhice ela concebeu. E Maria então diz, olha, eis aqui a serva do Senhor. Maria compreendeu que para os planos de Deus se cumprirem, é necessário que nós, seres humanos, nós que somos chamados pelo nome do Senhor, estejamos dispostos, estejamos prontos a nos entregar para a vontade de Deus. Não era fácil para Maria, uma jovenzinha desposada, prometida, aparecer diante da sociedade grávida. E como explicar? Quem iria acreditar no que Maria dissesse? Então, ela ficou quietinha. Maria não propalou, nem mesmo seu noivo, ela não trouxe essa palavra, apareceu grávida ali, todos então, ela seria apedrejada se houvesse prostituição ou adultério, porque ela estava desposada, estava prometida. Ou então, a sociedade obrigaria José, se fosse o pai, a desposar, a casar, a apressar o casamento. Vamos ver então o que está acontecendo dentro do cronograma de Deus, dentro do plano de Deus, porque Deus não faz nada para nos embaraçar, para nos prejudicar, para nós sofrermos, não. O plano de Deus, ele é feito de uma maneira suave e ele vai à nossa frente e ele abre as portas e ele dirige todas as coisas. Então Maria, quando sabe que Isabel, sua prima, está grávida, ela vai visitar Isabel. Em Lucas capítulo 1, de 39 a 45, nós lemos sobre isto, Maria visitando Isabel. Diz assim, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria vai apressadamente visitar Isabel. Maria vai certificar-se de tudo que Deus estava fazendo e, ao chegar à casa de Zacarias, ao abraçar a sua prima Isabel,
as crianças aqui, ó, Jesus no ventre de Maria, João Batista no ventre de Isabel. Isabel disse, olha, a criança estremeceu no meu ventre e ao mexer, ao se alegrar, eu fui cheia do Espírito Santo. E ela então diz para Maria, de onde me provém que venha me visitar a mãe daquele que é o meu Senhor? Maria se reporta a Jesus como seu Salvador. Isabel se reporta a Jesus como seu Senhor. Jesus é Salvador. Jesus é Senhor, reconhecido pela própria família, por Maria, por Isabel, que receberam a direção e a palavra de Deus para serem mães, num tempo especial, de uma maneira especial, de uma maneira tão maravilhosa. E ela diz, bem-aventurada a que creu. Muitas vezes Deus vai trazer para nós uma palavra que parece impossível. Deus traz para nós algo que nós digamos, Senhor, isto é grande demais, é maravilhoso demais, é impossível. Mas quando nós cremos, Maria creu. Quando nós cremos, então a direção de Deus, as portas se abrem, as janelas se escancaram e Deus supre e Deus faz a sua vontade. Eu me lembro que quando Deus trouxe para o Paulo, meu esposo, a direção deste ministério, 24 horas diante do Senhor, os gideões da oração, gideões da adoração, torres de oração funcionando dia e noite, com as suas lâmpadas acesas em todo o Brasil e nas nações da terra. Quando Deus trouxe esta visão, eu pensei, é coisa alta demais, é grande demais. Para nós parecia impossível, mas não para Deus. E Deus foi abrindo as portas e Deus foi dirigindo. Hoje o ministério está em 72 nações, em várias línguas. Neste momento, quando você assiste a este programa, a este vídeo, você pode ter a certeza de que no mundo, orações dos gideões sobem aos céus. Em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, em hebraico, em suahili, em russo, em romeno, em polonês, em tantas línguas, em alemão. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos e Deus conta conosco para aceitar, para crer e permitir que Ele nos use. Não há nada mais maravilhoso do que ser um instrumento nas mãos do Senhor, do que ser um instrumento útil, afiado, limpo, santificado, um instrumento que Ele possa usar de uma maneira tão maravilhosa, porque Deus é santo. E tudo que Ele faz é santo, é perfeito, é justo e é bom. Ah, como é maravilhoso ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nunca rejeite o convite do Senhor. Nunca rejeite o chamado do Senhor, porque isso significa para nós privilégio. É um grande privilégio você poder ser um intercessor, você poder ser um adorador, você poder ser um pregador da palavra, um evangelista, alguém que vai levar a mensagem até os confins da terra. Deixe Deus te usar. Cumpra o propósito do Senhor de maneira tão linda. Então, quando ambas se encontraram ali, o Espírito Santo enche Isabel e enche também Maria, ou Miriam, e ela canta um cântico maravilhoso. Está registrado em Lucas capítulo 1, de 46 a 55. Olha que palavra profética maravilhosa. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Ah, que palavra linda Maria trouxe. Ela cantou. Será que ela cantou com música? Possivelmente. Um cântico espiritual? Possivelmente. Um cântico profético? Possivelmente. Ou declarou estas palavras? Possivelmente. Ela trouxe do interior do seu ser, do Espírito Santo que estava dentro dela, esta palavra profética tão maravilhosa. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Deus é sempre glorificado em todo o tempo por aqueles que estão alinhados com a sua vontade. Se você está cumprindo a vontade de Deus, Deus está sendo glorificado através da sua vida. Mesmo que as pessoas ao redor possam não compreender, mas Deus é glorificado. E ela diz: a misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem. E ela fala: Deus atentou para a minha humildade. Ah, essa, vamos dizer assim, esta faceta do caráter dos filhos de Deus, daqueles que são chamados pelo nome do Senhor, dos cristãos, é a humildade. A humildade. Deus quer que eu e você sejamos humildes. Como podemos ser humildes? Humilde é aquele que reconhece quem é, reconhece o seu lugar, mas reconhece Deus. Maria, ela se dispôs em humildade, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim aquilo que for a tua vontade. E então, depois desta visita, depois de ficar ali 3 meses com Isabel, que era o tempo do nascimento do bebezinho de João, o Batista, então Maria volta para Nazaré. Olha, Lucas capítulo 2, de 1 a 7, vai nos contar como foi o nascimento de Jesus. Está escrito: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bem, nós vamos ver aqui que o nascimento de Jesus, ele foi também guiado de uma maneira totalmente maravilhosa por Deus. Deus agindo aqui na terra, Deus estendendo a sua mão, Deus fazendo as coisas acontecerem. Maria está em Nazaré, recebe a palavra do anjo que ela vai ser mãe, ela se encontra grávida e o tempo vai passando, 9 meses daquela gestação. Ela sabe que pela profecia o Messias deve nascer em Belém. E o que faz Maria? Será que ela diz: José, José, nós temos de ir para Belém, José, nós temos de mudar para Belém, o menino tem de nascer em Belém? Não, não. Maria sabia que se Deus falou, Deus vai cumprir. Maria sabia que se havia obstáculos, se havia dificuldades, havia etapas a serem vencidas,
Deus cuidaria disso. Deus cuidaria que se cumprisse o seu cronograma. Deus cuidaria para que se cumprissem as palavras proféticas. Deus cuidaria para que, de maneira sobrenatural, todas as profecias referentes ao Messias se cumprissem. E então, ela vai chegando ao final da gravidez e pensando como será o rei supremo da nação, do Império Romano, o imperador César Augusto, baixa um decreto. O decreto dele era que todas as pessoas fossem se recensear no seu local de nascimento. José era da linhagem real, da família de Davi, ou seja, no cartório, a sua ascendência estava registrada em Belém. A sua família era toda de Belém. Ele estava morando agora em Nazaré, mas o recenseamento ele teria de ir até o seu lugar de origem, até o lugar de origem da sua família, pois ele era descendente de Davi. Davi, descendente de Ruth e Boaz. Casaram-se em Belém, tiveram seu filho Obed em Belém. Obed teve seu filho Jessé em Belém. Jessé teve seu filho, um de seus filhos, Davi, em Belém. E José era descendente de Davi. Então ele tem de ir até Belém. Maria está bem grandona, já está nos dias de dar à luz e fazem esta viagem até Belém. Uma viagem não tão fácil para uma grávida. Se de carro, de ônibus, numa estrada de terra já não é tão fácil, imagina no lombo de um burrinho, ou de um outro animal, ou de um camelo, possivelmente um burrinho. Imagina, não sabiam quanto tempo as viagens tinham de levar, bastante coisa como para acampar-se, para se hospedar durante vários dias. Chegam a Belém, não encontram lugar para Maria dar à luz. E ela então dá à luz ao menino, ao seu filho primogênito, em uma estrebaria, em um lugar onde eram colocados animais. E o menino, envolto em panos, é colocado numa manjedoura. Nós vamos ver como que isto é significativo, como que esse fato de Jesus ser colocado numa manjedoura estava dizendo que ele era o Cordeiro de Deus. Porque todo cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, era colocado numa manjedoura. Era separado de todos os outros, era sem defeito, era perfeito para o sacrifício. Por isso, Jesus não seria colocado num bercinho, nem num cestinho, como foi Moisés, mas na manjedoura, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já conhece Jesus como seu Salvador? Ele já nasceu na sua vida. Quando Ele entra no nosso coração, Ele transforma tudo. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, louvamos o Teu nome e Te bendizemos. E nesta hora, Senhor, cada pessoa que nos assiste, cada um que está com seu coração diante de Ti, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, para que conheça Jesus, o Teu amor, para que o Senhor possa nascer em suas vidas e eles possam experimentar a salvação, a libertação, a vida eterna. Nós abençoamos a cada pessoa que está orando conosco agora, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo e com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, alinhando os ponteiros na presença do Senhor. Deus te abençoe.